deixa o sol entrar. Olá, meus queridos, minhas queridas, que bom estar com vocês mais uma vez, aqui, né? No Astral TV, com o meu programa Instituto Ivan Martins. Ivan Martins com você, e sempre com convidados muito especiais. Hoje eu trago um convidado que vocês vão gostar muito. Ele ficou conhecido do grande público ao interpretar o cantor Luciano no longa Dois Filhos de Francisco. Esse todo mundo viu, não é mesmo? Na TV, seu primeiro personagem de destaque foi Bernardino, na novela Duas Caras, um papel que marcou época. Papel que lhe rendeu os prêmios Extras de TV, Contigo, Qualidade Brasil e Jovem Brasileiro como ator revelação de 2008. Claro que tem muito mais, nós não podemos esquecer, por exemplo, de Renato Russo, não é isso? Que interpretou brilhantemente. Com vocês, Thiago Mendonça. Que prazer ter você aqui, querido. Imagina, Ivan, prazer é meu de estar aqui com você, com os espectadores. É muito bom receber você aqui num momento tão especial da cultura, do país, não é? Aqui eu tenho o prazer de falar com muitos artistas, com muitos escritores, muitas pessoas do meio que têm uma visão amorosa em relação ao país, mas uma visão responsável, não é? Uma visão crítica. Então, é muito bom falar sobre isso. E como nasce o ator Thiago Mendonça, né? As artes cênicas te encontraram ou você a encontrou? Como é que foi? As encontrou? Eu acho que a gente trombou aí em alguma esquina, né? Eu me pergunto muito isso, assim, porque mais do que o nascer, o mais difícil para mim é o resistir, sabe? O resistir no fazer artístico, assim. O nascimento eu não sei te precisar quando aconteceu. Eu acho que ele vem de uma necessidade de se expressar, sabe? De se fazer ouvir, de um olhar mais crítico para tudo que acontece ao nosso redor. Eu tenho a sorte de ter uma mãe que foi educadora, foi porque hoje em dia ela é aposentada. Ela lecionava educação artística. Então Sim. Eu cresci numa casa de estímulo de cores, de sons, muita Marina Lima, Zizi Posse, Bethânia, Ângela Rocco. As vozes femininas sempre se fizeram presente, minha mãe tocava violão, teclado também. Então, a arte como um todo, ela já existia ali no meu arredor. E eu sou uma pessoa sensível, não sei se isso é mérito, né? Nesses tempos difíceis que a gente atravessa, isso é quase uma sina mais do que uma dádiva. Mas eu acabei absorvendo isso e buscando na arte esse refúgio, esse local onde eu me fazia ouvir, sabe? Onde eu poderia me expressar. Eu acho que vem disso. E também de uma necessidade existencial de transformar as dores, as mazelas em belezas, sabe? Pegar o que eu absorvo, digerir e entregar algo belo que as pessoas possam absorver. Não sei, é um pouco uma missão. Algo entre uma missão e uma maldição. Porque também Sim. Tem horas que eu me questiono, gente, onde eu me meti? Por que eu sou artista? Seria tão mais fácil viver nesse mundo com esse capitalismo que nos impera se eu tivesse um outro trabalho que me desse uma segurança financeira maior ou uma estabilidade maior. Então, eu sou artista porque eu ouvi um chamado, enfim, estou sendo porque resisto. Eu sempre digo que Deus me livre das seguranças e das certezas. Eu adoro a corda bamba da vida, que cada dia, né, a gente precisa se reinventar. Se a gente tem uma rede de segurança lá embaixo, Ivan, a corda bamba ela é até atraente porque se a gente cair a gente está seguro. Mas agora quando a gente olha do alto de um prédio e fala, nossa, eu tenho que atravessar, porque aqui não dá para ficar, né? A gente não é o movimento que nos faz querer permanecer. E ficar estagnado num lugar realmente não dá, mas o que eu tenho tropeçado, o que nós temos tropeçado... Todos nós. Eu costumo dizer o seguinte, que a arte, para mim, é a maneira que eu tenho de gritar e ser ouvido. Eu preciso gritar de vez em quando, não é? Quando eu escrevi Inópio Humanoide, eu precisava gritar, e eu gritei muito, não é? Isso me fez um bem enorme na época. Então, eu acho que quando você coloca entre bênção e maldição, eu acho que
talvez a maldição seja a forma como um país como o Brasil trata os seus artistas, trata a arte, trata a cultura e a educação, porque ambas são... É isso que a gente precisa pensar, gente. Ambas essas duas coisas, né, tanto a arte como a educação, é semente de libertação, é semente de consciência, é semente de conhecimento. Então, não se pretende um povo sábio, um povo culto, um povo que tenha discernimento, que tenha autocrítica. Isso faz mal àqueles que pretendem nos dominar. Tão simples assim. Então, quando a gente vive num país assim, é muito difícil, não é, Tiago? E assim, eu acho que a arte ela está inerente no ser humano, sabe? Eu acho que todo mundo nasce com uma criatividade, sabe? Um olhar mais generoso para as belezas do mundo. É que isso vai sendo ceifado com essa estrutura que a gente tem, né? Que a pessoa tem que, trabalhar para conquistar, para ter, que é muito mais importante do que o ser, enquanto a arte e a educação te faz questionar muitas coisas que às vezes são impostas. E isso talvez não seja interessante para quem quer, né? Que as pessoas simplesmente caminham na direção que é dita, sem se perguntar por que eu estou indo para ali, será que eu quero realmente ir para ali? Então, especialmente nesse país e nesse momento que a gente está atravessando, enfim, desse desgoverno, que o primeiro movimento foi acabar com o Ministério da Cultura, a gente já teve momentos maravilhosos também, sabe? Porque o Brasil ele é muito rico, culturalmente falando, uma riqueza cultural que nasce dessa diversidade, sabe? Fantástica, mas que isso vem sendo abafado, calado, mas o exercício do fazer artístico sempre foi um exercício de resistência. Por isso que ainda estamos aqui e estaremos. E essa arte ela vai seguir se manifestando, seja através de mim, de você ou de quem ainda está por vir, porque é algo muito maior do que a gente. Ah, sim. Sobreviveu a muita coisa, sobreviveu à ditadura, então sobrevive a qualquer coisa, né? Sim. E o que nós estamos vivendo, na verdade, é uma tentativa de... Então a gente precisa ter muita consciência do que está acontecendo no país. Aqui ninguém está falando de A, de B, o C, o D. Nós estamos falando de democracia, estamos falando de direitos fundamentais. Ou da perda de direitos, ou da perda de direitos. Ou dos ataques que a democracia vem sofrendo. Mas eles passarão, nós passaríamos. Com certeza. E é o que eu digo sempre. Ignorância, estupidez, brutalidade, nada disso chega junto com o ser humano. O ser humano chega simplesmente um papel em branco. Tudo isso foi ensinado, foi aprendido. Então, vamos tomar cuidado, né, com aquilo que a gente fala para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos sobrinhos, para os nossos alunos, né? Vamos ensinar que arte é bom, que esporte é bom, que educação é bom, que são caminhos, os únicos caminhos reais para que uma nação se torne de fato uma democracia. Democracia é não passar fome, democracia é não ter adultos e crianças analfabetos, é não ter gente morrendo em porta de hospital, não ter tanto morador de rua. Democracia é isso. O resto, gente, é balela, conversa fiada. Você viveu 2 personagens que marcaram muito. Uns falam a verdade, uns 3 personagens, ou 4, ou 5, mas é o que o grande público lembra, não é? O grande público lembra, por exemplo, da questão do Luciano, de Filho de Francisco, vai lembrar, por exemplo, do cantor, né, do Renato Russo, mas você viveu um personagem em especial, o Bernardinho, da novela. Esse personagem foi escrito há quase 2 décadas, não é? Tem 15 anos já, quer dizer... Foi 2006, 2007. Tem muito tempo, tem uns 15 anos. Como isso bate em você? Porque, como é que acontece? Um personagem gay há 1 década e meia atrás. No que isso acrescentou na sua carreira? Isso te ajudou ou isso te prejudicou? Porque no Brasil, alguns rótulos são determinados a partir de uma personagem que você faz. Isso acontece no mundo inteiro. Nós temos, por exemplo, casos de grandes artistas que fizeram uma série e foram congelados nessa série. E não puderam fazer mais nada, porque a pessoa se tornou a série. Isso acontece no mundo inteiro. Mas no Brasil, isso acontece, por exemplo,
uma atriz que faz um papel de uma mulher lésbica, ou uma mulher trans, seja o que for, ela vai ser congelada naquilo ali. E vão relacionar ela com aquele papel o resto da vida. Tem uma atriz que ela fez a Buba, Maria Luísa Mendonça, que é uma das mulheres mais lindas que eu já conheci, e ainda hoje ela é relacionada a esse papel. É uma atriz fantástica. Não, A última vez que eu a vi em cena foi fazendo um bonde chamado Desejo aqui em São Paulo. Que é maravilhoso, né? É fantástico. Eu lembro da Buba, ela era uma hermafrodita, que hoje em dia seria intersexo, né? Os termos mudaram, evoluíram. Mas eu entendo o que você quer dizer, Ivan. Tem personagens que deixam estigmatizado, né? E talvez congelado naquilo, ainda mais quando o personagem representa uma classe perseguida, uma classe que sofre preconceito. Mas foi uma dádiva esse personagem, assim. E para mim, desde o primeiro instante, foi muito atraente fazê-lo. Até mesmo porque eu, por ser um ator e uma pessoa gay, um homossexual, um viado, sim, chame como quiser, mesmo, não tem problema na nomenclatura. Eu sou uma pessoa muito digna no meu viver e enfim, eu tenho consciência do que eu sou. Era uma oportunidade de interpretá-lo de uma forma digna, sabe? Sem estereotipar. Porque geralmente pegam e jogam uma carga de tinta num personagem e viram, o personagem gay. Não, o Bernardinho, ele tinha uma profissão antes, sim, da orientação sexual dele. Ele era um cozinheiro de mão cheia, sabe? Um cozinheiro hábil que transformava o núcleo familiar dele. Ele era rimo de família. Então tinha muitas outras qualidades, assim como existem nas pessoas, antes da sua sexualidade, da sua orientação sexual. E eu vi ali uma oportunidade de representá-lo dessa forma, sabe? Com muita dignidade. Talvez se caísse num ator hétero, ele partisse para o estereótipo, para o riso fácil, como geralmente os personagens homossexuais são representados, são risíveis, porque assim, né, a sociedade aceita melhor. Ele tinha cenas engraçadíssimas, e o que me atraiu também, o texto era escrito pelo Aguinaldo Silva. Que é um mestre, né? Não, estava envolvido com o jornal O Lampião, então para a nossa comunidade é alguém muito representativo. Então eu falei, cara, esse personagem ele é especial, realmente ele foi especial na sua feitura, da forma como ele foi conduzido, não só por mim, porque a gente não faz sozinho, eu estou ali na linha de frente como ator, mas tem a direção do Wolf e Cláudio Beckel e tantos outros diretores por trás, os autores, então aqui... todo mundo contribuiu para que esse personagem ele alcançasse lugares maravilhosos. E assim, eu te digo que ele abriu muito mais portas do que fechou. As portas que são fechadas para mim não são pelos personagens que eu interpreto, talvez por eu ser quem eu sou. Mas eu sou um menino hábil, eu pulo janela, com certeza, pulo muros e a gente vai resistindo. Mas o Bernardinho foi um presente, assim, e ele foi abraçado pelo público. Talvez por isso, por ter se mostrado um rapaz digno, e à frente dele não estava sexualidade, pelo contrário. Nossa, ele transitava por núcleos. Eu tive o privilégio de contracenar diretamente com Fagundes, com Marília Gabriela, Marília Pera, seu Estênio Garcia, fazia par com Leona Cavalli, e não era nem um trisal, era um quadrisal, nem sei como chamar, porque no final ainda chegou o Lugui Palhares. Um quarteto. A Leona era praticamente a Dona Flor e seus dois maridos. Com certeza. E dentro da própria trama, o Aguinaldo Silva conseguiu pôr essa perseguição. Tinha um núcleo evangélico na novela, dentro da favela, era Suzana Pires, Flávio Baurac, que perseguiam o personagem. Então tem cenas horrendas da Leona grávida, da personagem, sim, da Leona, Dália, grávida, sendo apedrejada por essas, sim, pessoas, esses radicais, sabe? Enfim, mas foi uma dádiva tê-lo interpretado e eu tenho guardado num lugar muito especial. Porque as pessoas, elas falam daquilo que elas estão cheias, né? Então, a questão da religião, muitas vezes, tem esse caminho, tem essa vertente, né? Atacar tudo o que desagrada aquela sua linha seca, né? Aquela linha dura, aquela linha fixa de pensamento que não vai levar a lugar nenhum. Nós vivemos numa época de muito extremismo, nós vamos falar sobre isso em seguida. Nós vamos agora ter um pequeno intervalo e nós voltamos. Fiquem aí, volte porque o assunto estará ainda melhor no próximo bloco. Até já.
deixa o sol entrar. Olá! Aproveitando esse pequeno intervalo, eu quero convidar você para conhecer o Instituto Ivan Martins. Cura quântica, cura espiritual, física e emocional. Depressão, ansiedade, pânico, dores crônicas. Venha para o Instituto Ivan Martins. Você já se inscreveu no meu canal? No YouTube, Instituto Ivan Martins. Se não se inscreveu, inscreva-se agora. Eu atendo próximo ao metrô Consolação. Marque sua consulta. Deixa o sol entrar. Bom, estamos de volta para o nosso segundo bloco. Estamos aqui com o Tiago Mendonça, esse convidado tão querido, né? Que bom. Estamos aqui batendo aquele papinho sempre, né? Como eu digo, aqui não é um programa de entrevistas, é um talk show, a gente conversa, troca impressões, não é isso? Eu vejo que os personagens LGBTI+, ou QI+, como muitos dizem, ainda são realmente, você falava sobre isso agora, são interpretados meio fora da caixinha, né? O universo é muito maior. Existem dentro dessa bandeira, né, chamada LGBTQI+, existe uma infinidade de outras cores, de outras nuances, né? Então eu entendo que muitas vezes o diretor, o autor, coloca aquele personagem que pode começar a abrir caminho dentro da sociedade. Porque a sociedade vê, de repente, o cabeleireiro afetado do final da ponta da rua, vê de repente o violento como uma Madame Satã, uma cintura fina, que a gente viu grandes representações, né? No cinema. Lázaro Ramos, para mim, fez a grande Madame Satã, né? A cintura fina do Nastergalli também era não, Nastergalli não, aquilo Era fantástico, ele fez em Ilha do Furacão. Que era fantástico. Então, é o que marca para mim no cinema, né, sobre as histórias mais antigas, personagens mais antigos, do começo do século XX e tal, né? Ali por volta dos anos 30, né? 20 e 30. Mas nós vivemos um momento onde essas personagens já não têm mais lugar, não é isso? Elas poderiam ser acrescentadas dentro de um núcleo, mas não poderia mais ser como a referência dessa comunidade. Você concorda com isso? Você não acha também que tentam adequar mais as expectativas do que o espectador espera de uma personagem LGBTQI+, do que a própria realidade? Você citou aí, né, o Madame Satã, que o Lázaro fez do Balzac, também era genial nesse filme, Flávio Balzac. Maravilhoso também. E o da Furacão. Aí a gente está falando de um filme, de uma série que é um roteiro fechado, né? Quando a gente parte para a televisão e fala da telenovela, é uma obra em aberto, que aí o público tem total influência no desenvolver daquela trama. E aí é óbvio que o que manda hoje em dia é o Ibope, é o número, né, dos espectadores ou de acessos e tudo mais, é isso que comanda. Então, essas obras, talvez elas sejam escritas realmente para agradar o público. E se não está agradando, aí as histórias são ceifadas, como era a Leila e outra personagem da Torre de Babel, que explodiram o shopping que matar com as duas dentro. Que matá-las. Dona Fernanda Montenegro com a Natália Timber, eu acho que era Babilônia, o nome da novela, uma das últimas do Gilberto Braga, que não está agradando o público, muda-se a trama. Então, realmente, talvez esses personagens tenham... Mas que bom que a gente tenha essas outras manifestações artísticas, que não só a televisão, né, que podem ainda dar voz e vez para esses personagens. E quanto mais antiga a trama que se retrata, ou o histórico personagem que se retrata, eu acho mais importante. Porque se a gente está aqui hoje tendo algum direito, mínimo que seja nessa sociedade, né, estruturada em cima do machismo, da homofobia, da opressão aos grupos ditos como minoria, porque, né, se por em número a gente é maioria, minorias de direito é a forma... Sim.
correta de se falar. Somos considerados minoria porque nós temos menos direitos. Mas se a gente está aqui gozando desses poucos direitos que a gente tem, é porque antes existiu uma Madame Satã, sabe? Sim. Que brigou e foi para a linha de frente. É porque tiveram as travestis de Stonewall lá nos Estados Unidos que não aceitaram a repressão e a violência policial e brigaram e com isso conquistaram direitos para toda uma comunidade mundial. Então a gente tem sim que celebrar esses personagens históricos e da forma mais digna possível, porque... Nossa, eles merecem muito. Sim, aplauso. e a gente vê que essas personagens não tinham nada de passivas. Elas eram extremamente fortes, endurecidas pela vida, endurecidas pelas dificuldades do assim seu como tempo. é qualquer corpo travesti, gênero hoje em dia, travesti, sabe? transexual. É porque é muito fácil eu falar desse meu lugar aqui, de quem tem uma pele branca num país racista, de um homem gay cis, que se eu não quiser, eu não dou pinta, eu vou aqui, não vou cruzar minha perna e tal, eu vou passar incólume em vários lugares e não vou ser agredido por isso. Mas um corpo travesti, ele já é um corpo político por si só. E aquela mulher, para ela estar ali, ela aguentou muita pancada a vida inteira. E possivelmente ela tem muito menos a perder do que eu. Por isso que ela está pronta para a luta. Por isso que é duro hoje em dia a gente ver uma parada LGBTQIA+ acontecer e esses corpos que eram para estar sendo exaltados na linha de frente, porque é graças a elas que lutaram que a gente está aqui, sendo jogado para escanteio e invisibilizado, sabe? Por toda uma comunidade. Então, acho que tem muito avanço, sim, para se fazer na estrutura social como um todo, mas até mesmo dentro dessa nossa comunidade. A própria comunidade LGBTQI+, discrimina o transexual, a transexual, né? Tanto masculino como feminino, são discriminados. Porque eu vejo isso em consultório, né? Como psicanalista, eu lido com isso, eu lido com essas questões. Nós temos um festival, eu e o Cristiano, um festival de diversidade, e a gente vê essa questão, gente, de uma forma muito séria. As pessoas esquecem do básico, não é, Tiago? Que esses brasileiros, né, vamos falar do Brasil, né, onde mais se mata LGBTQI no mundo, né, sobretudo mulheres e homens trans. Gente, essas pessoas têm família, essas pessoas têm pai, têm mãe. 90%, ou se não for quase 100% delas são arrimo de família, sustentam suas famílias, né? Tem alguém em casa esperando que elas trabalhem, seja o trabalho que elas consigam ter. Muitas vezes a rua, sim, porque elas não querem ir para a rua, não, gente, elas são jogadas na rua, né? E a mesma sociedade que joga ela na rua, joga esses corpos das ruas, se aproveitam desses corpos a troco de algum dinheirinho também. Então, quer dizer, a sociedade condena e ela é a própria carrasca dessas pessoas, porque usam esses corpos sexualmente, certo? Ou vocês estão cegos? É só olhar o que acontece nas ruas, só você passar, cheio de carro parando, aquilo ali muita hipocrisia. É um comércio de carne, uma hipocrisia. E até mesmo falando de números, eu acho que os dados mostram que é o país que mais consome pornografia de mulheres trans e travestis na internet. Então, esses ditos aí né, da tradicional família brasileira... É muito complicado. É claro que aqui nós somos, né, duas pessoas aqui cis falando sobre essas corpas e, enfim, você podia trazer aqui uma Renata Carvalho para mostrar para essas pessoas. Para mostrar para essas pessoas que, cara, o que tem de mulheres inteligentes e que brigam e que sabem do que estão falando. A gente tem a Érica aqui, deputada, sabe? Sim, e é isso que precisa, que esses corpos ocupem os lugares Érica virá aqui em breve. Eu já pedi para o Cristiano convidá-la, virá aqui em breve. É necessário, porque uma pessoa tendo contato com essas mulheres e sabendo, né, da forma que elas pensam e tudo mais, vai desestigmatizando e tirando elas desse lugar que só são aceitas ali na esquina para consumo. Porque preconceito... Não ter preconceito não é simplesmente você, pessoalmente, não tomar uma atitude de preconceito, mas é você não aceitar que outras pessoas perto de você façam isso, né? Eu costumo dizer que a minha empatia, o meu lugar de fala é a minha empatia. Então, a cor do outro me importa. Porque quando agridem um homem, uma mulher, uma criança preta, está me agredindo diretamente, embora eu seja branco.
quando se agride um ser humano, o outro aceita essa agressão, ele é preconceituoso, ele é racista. Então está na hora, gente, de acabar com isso, não tolerar mais. A única intolerância aceitável é sobre a própria intolerância. Nós devemos ser intolerantes à intolerância. Isso tem que ficar muito claro, porque se não fizermos isso, são gerações e gerações e gerações, e essa escravidão no Brasil, que já dura mais de 500 anos, as pessoas falam, libertação dos escravos. Sabe que libertaram mesmo? Às vezes eu acho que nós temos uma escravidão, né, subentendida e que foi ampliada. E normalizada. E normalizada, institucionalizada. Nós estamos vendo um momento... O que você vê desse momento onde está aumentando as manifestações de racismo, de homofobia? Não que o que está aí, esse nojo que está aí, que eu não vou nem dizer o nome, tenha incentivado. Mas ele libertou tudo que estava no bueiro, né? Como é que você vê isso? É uma validação, né? Porque, querendo ou não, é alguém que ocupa um cargo que está acima e que talvez sirva como referência para outras pessoas. Então, meio que eu sinto isso mesmo, que se validou e se normalizou esses comportamentos mais violentos, além da população estar muito mais armada e, enfim, somado a todo esse momento de desigualdade, tem um medo que paira no ar, mas que a nossa fé seja maior e que enfim, dias melhores virão. Virão, com certeza, já estão batendo na porta. Como você vê esse momento para a cultura? Olha, já pincelamos, eu quero que você adentre um pouco mais. Nunca foi fácil, né, se viver de arte, mas está muito complicado. Tendo em vista, eu acho que a gente já falou aqui, né, que o primeiro movimento desse desgoverno foi acabar com o Ministério da Cultura. E a desvalorização, mais do que isso, a perseguição até de artistas e de pessoas que fazem arte. Eu acho que é uma grande inversão de valores. Dentro do seu meio, né? Entre atores. Porque, gente, ator, né? Deixa eu contar para vocês, talvez vocês não saibam. Precisa comer, precisa pagar aluguel, precisa pagar as contas, né? O ator precisa estudar, precisa estar constantemente se aperfeiçoando, certo? Para poder, né, produzir, para vocês ligar a telinha da TV, para vocês poderem ir ao cinema, para vocês poderem entrar e se sentar confortavelmente numa poltrona de teatro. Esse pessoal trabalha muito. Eu sou do teatro e sei como a coisa funciona. Então, gente, precisa ter dinheiro. E nem todo mundo está na telinha da TV com salário na carteira. Muitos são mambembes, muitos estão lutando aí, apresentando aqui e ali. Como é que você está vendo essa classe agora? Essa classe que está desprotegida pelas grandes empresas. Você falou o meu meio, né? Eu fiquei pensando assim, porque né, a gente faz parte dessa classe artística, Sim. mas o meu meio é o comum a todo mundo, sabe? Eu ando pelas mesmas ruas, eu compro nos mesmos mercados, sou surpreendido por essa inflação que às vezes me remete à era Sarney. Cada vez que eu vou no mercado comprar uma coisa, a coisa está mais cara. Para os mais jovens talvez não lembrem, mas eu que vivi a década de 80 era um desespero. O preço era um de manhã, de tarde era outro, de noite era outro e no outro dia já tinha dobrado. Então é quase um déjà vu, sabe? Então o meu meio é o mesmo meio social de todo mundo. Eu sei que está difícil para todo mundo. Caminhando para aqui para o estúdio, eu passei por um rapaz escovando os dentes na mala do carro. Ele botou um galão d'água daquele de 5 litros, adaptou uma bica e estava lá escovando dente. Possivelmente ele tem uma formação profissional, mas está fazendo um bico num aplicativo. Ou morando no carro, né? Não, eu acho que não. Eu acho que ele deve passar o dia inteiro rodando em aplicativo, enriquecendo alguém que está trancado no escritório, ou viajando para as Bahamas. E ele ralando o dia inteiro para ganhar uma fatia do lucro daquela pessoa que ele está enriquecendo e ele que está ali trabalhando, escovando dente na rua. Então não está difícil só para a gente. Tenho plena consciência de que está difícil para todo mundo. Mas é que a nossa classe ela já é desfavorecida. Exato. Desde sempre. E agora... E aí soma-se pandemia, soma a todas as leis de incentivo que não foram sancionadas, as oportunidades de trabalho. E assim, quando você vê uma pessoa na frente,
há uma geração de emprego para toda uma classe, desde a pessoa que vai servir o café, do catering que é contratado, sabe? É muita... O pipoqueiro da porta do teatro. Do teatro, o técnico de luz, ou a moça da empresa da faxina terceirizada que vai limpar lá, sabe? Um meio que gera muito emprego, não só de quem está ali na frente. Mas está complicado para todo mundo, eu tenho plena consciência. Não vou aqui dizer, está especialmente complicado para nós. Não, eu tenho consciência que está complicado para todo mundo. Mas, como para a gente nunca foi fácil, talvez a gente já tenha uma cancha aí de como agir e sobreviver. Nós temos pouquíssimo tempo, mas eu gostaria que você me dissesse, você é espiritualista, você crê em algo mais? Olha, eu tenho fé, isso eu tenho. Muita fé, e eu acho que a fé é necessária para que a gente, né, se mantenha ainda com essa chama da esperança acesa, ainda mais nesses tempos estranhos. Mas se você me pergunta sobre religião e tudo mais que tenha um ser humano falho à frente daquilo, ou que se ponha no altar mais alto do que os outros, que se sinta mais especial do que o outro e dite regras de como as pessoas têm que dizer e cobre para aquilo dinheiro, porque eu acho que a coisa mais... É claro que a gente vive numa sociedade capitalista, se precisa de dinheiro para viver, né, para se sustentar, até mesmo para se ter saúde mental e física, mas eu acho que se tem algo que caminha contra o sagrado é o dinheiro, que corrompe o ser humano, que mata, que destrói a natureza para construir uma coisa cinza e acaba. Então alguém que fale em fé e te pede dinheiro, não acredito. E se Deus existe, eu boto no si. Né? O divino eu sei que ele existe, o sagrado ele existe e talvez ele seja responsável por tudo que é vida aqui que habita, desde essa orquídea até eu ou a árvore que está aqui há 500 anos, é um ser muito mais sagrado do que eu e vai permanecer aqui depois, né? Se nenhum ser humano não cortar, ela vai permanecer aqui. Então se esse Deus existe, eu acho que ele é muito mais conectado ao feminino. Sim. Sabe, que eu acho que é uma força... É um colo, é um ventre, é algo que me nutre, que me dá vida, é o feminino que gera vida. Então esse Deus que nos vende, essa figura masculina, eu acho que isso aí já é algum trabalho dessa sociedade machista que quer pôr o homem como responsável, como criador de tudo. Então, coisa do patriarcado. Eu acho que é. Citando da Ariana Grande, se Deus existe, para mim Deus é uma mulher. Eu acho o feminino muito mais sagrado do que o masculino. Até que procria, né? Não é? Gera vida e é o ventre que te acolhe. Como a mãe terra. Né? Então eu acho que o sagrado ele existe através da natureza que me habita, que te habita. Creio sim nessa força maior que nos protege desse mal todo. E religião, na essência da palavra, eu acredito que é o reconectar, o religar com o sagrado. E aí eu posso abraçar uma árvore e sentir Deus ali. Muito mais do que estar sentado num banco ouvindo alguém, desculpa o termo, me cagando regra de como eu devo viver minha vida. A nossa conexão com Deus ela é eterna, porque nós estamos vivos e não há vida sem essa conexão com o universo. E aí a religião, nós fazemos parte, né? Esse reconectar. Esse reconectar. Agora, todo o resto é bobagem, é coisa do homem, para o homem, para o homem, né? Não tem jeito. Nunca se matou tanto em nenhuma situação como se matou em nome de Deus. Olha. Que é uma contra... Né? E se mata, né? Assim, e a igreja continua, as igrejas continuam fazendo a mesma coisa, usando a fé para diminuir o outro, para excluir o outro, quando Deus veio, né? Talvez você esteja aí citando né, o período da Inquisição e tudo mais, mas até hoje... A Inquisição todo dia, estão quebrando centro de candomblé por aí, centro de Umbanda. Uma intolerância religiosa. Por intolerância religiosa. O que fazem com os povos originários aqui, que com certeza exercitam o sagrado de uma forma muito mais conectada com o divino do que a gente, é exterminado, é uma cultura que não é reconhecida, enfim. Só essas coisas. Você gostaria de deixar uma rede social, alguma coisa, para a gente estar passando para os nossos espectadores? Eu não tenho saúde mental para ter Twitter. Eu acho que é uma terra ali, um campo minado. Sim. Eu não tenho. O que eu tenho é Instagram, que eu fico postando minha foto e, de certa forma, compartilho quando eu ouço um vinil e tudo mais. É Thiago com H Mendonça, sem cedilha, oficial. Repete? Thiago Mendonça Oficial. Esse é o meu Instagram. E ali você coloca tudo que você está fazendo agora, o trabalho. É a rede social que eu consigo dar conta. Assim, eu acho que nós temos ainda um segundinho. O que está acontecendo na sua vida profissional agora?
O que você está trabalhando ou está num projeto? Não, eu até pouco tempo estava em cartaz com os Sátiros, que é uma companhia aqui de São maravilhoso, Paulo. viu, Que o espetáculo. Enfim, sempre produzem coisas. Agora eles estão em cartaz com os Condenados, mas eu não estou nesse elenco. Eu fazia parte do Pessoas Brutas. E eu estou na entre-safra, sabe? No momento de voltar para mim, de tentar me Ócio criativo. Não chega a ser um ócio, não. Na verdade, eu tenho semeando, né? Porque não dá para a gente só colher. As estações, elas existem, elas são 4 aí, né? Se a gente for tentar reconhecer na natureza. Então, digamos que eu estou numa entre-safra. Eu colhi, estou semeando para num futuro florescer e compartilhar com você essas flores. Gente, o tempo é tão curto, não é? Então, eu quero agradecer a presença do Tiago e quero deixar uma mensagem, né, gente? Você quer luz em sua vida? Então, plante luz, seja a luz que você quer ver no outro. Quando nós olhamos com amor, nós colhemos amor, porque tudo é uma questão de reflexo, de espelho. Que a luz esteja com cada um de vocês. Obrigado, meu querido. Eu que agradeço. Que prazer receber você aqui mesmo. Já era seu fã, agora sou fãzaço. Que prazer, viu? Muito obrigado, muita gratidão. Gratidão mesmo. Tchau, gente. Um beijo, gente. Deixa o sol entrar.